Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que seja todos bem aí. Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Já era pra eu ter feito esse vídeo, mas é um vídeo difícil de fazer. Não sabia por onde começar, nem como falar. Mas eu acho que vocês já devem ter percebido também, pra quem me acompanha aí no canal. Eu e o pai das meninas não estamos juntos mais. Tô começando uma fase nova na minha vida. Acho que vocês devem ter percebido aí que muitas das coisas estavam fazendo só eu e as meninas. Que eu já tava levando uma vida assim, né? E aí eu e elas faziam as coisas e ele já tava fazendo a vida dele também. Então, estamos em caminhos diferentes. Não é um vídeo fácil de fazer. Falo pra vocês que é um vídeo bem difícil. Porque para quem tem família, quem tem filhas em casa, quem tem filho, que é casado, a gente geralmente fala que a gente quer casar e viver o resto da vida junto, né? A gente não quer ter que passar por uma separação, a gente não quer ter que colocar os nossos filhos para passar por isso também. E a gente sabe que, na verdade, ambas as partes sofrem, tanto quanto as crianças quanto nós. E acaba a gente, assim, que passa na situação, às vezes eles não entendem muito bem a situação ali, mas a gente que tá vivendo, a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Nós não demos certo, acho que temos objetivos de vidas diferentes, sabe? Acho que temos projetos diferentes, acho que o que pra mim é importante pra ele não é, o que às vezes pra ele é importante pra mim não é. Então vai chegando uma fase da vida que eu acho que vai pesando, né? Acho que essa diferença grande vai pesando. Que eu falo assim, somos criados de maneira diferente. Cada um cresce com um tipo de criação. E já vem isso desde casa, né? Alguns ainda conseguem ser moldado ou fala, não, eu vou melhorar em algumas coisas para um fazer pelo outro, mas não é fácil, vocês sabem que não é fácil. E aqui em casa chegou nisso. Então, tá fazendo uma semana já que nós estamos só eu e as meninas. E eu falar para vocês, não é uma fase fácil. Garanto para vocês, nossa, não tá sendo nada fácil. Só que eu senti, assim, pelas meninas, sabe? Por eu ter parado, assim, de ficar me fechando, assim, pra algumas coisas, pra elas, eu tô vendo que tá sendo melhor. Vi algumas diferenças na Milena, vi alguma diferença nas meninas. Então, eu falo assim, quando a gente tá bem, a gente transmite isso para os nossos filhos e eles vão ficar bem também. Se você tá mal, seus filhos vão ficar mal também. Por quê? Quem passa a maior parte do tempo que abdica, na verdade, né, de muitas coisas da vida, é a mãe. A mãe abre parte de viver a vida, de ter uma carreira de trabalho diferente, de fazer muita coisa para cuidar dos filhos e de casa. E eu fiz isso. Abri mão de todas as minhas coisas. Eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas ainda, mas no momento a minha prioridade são as meninas. Tenho uma de 2 que fez agora, nesse mês, e tem a Luninha também, que tem 3 aninhos ainda, e a Milena, que vai completar 11 ainda. Então, todas são crianças, todas são dependentes de mim. Então, eu falo assim, se eu estiver bem, eu sei que elas vão estar bem. Não vou fazer um vídeo falando mal de ninguém. Eu acho que isso não cabe a mim. Eu acho que a pessoa deve saber o que aconteceu, o que não aconteceu. E as meninas assistem meus vídeos, elas adoram ficar vendo o canal ali da mãe. E eu não quero que ela chegue uma hora pra ver, falar, tá falando não sei o que, tá falando não sei o que. Eu não acho isso legal. Eu acho que confundem muito a cabeça das crianças, sabe? Então, até tem certos assuntos que eu prefiro nem falar perto delas, pra não ficar misturando a cabeça das meninas, sabe? Porque até elas são criança, elas não têm que entender tudo ainda. Elas não têm que tomar conta da dor da gente. Elas têm que viver, têm que aproveitar a infância, né? Viver a fase de cada vez, pra não chegar lá na frente sofrer. Porque é difícil. Eu falo pra vocês, é difícil. E eu passei por uma psicóloga e ela me falou que geralmente os filhos tendem a ter o relacionamento que a gente tem. Então, se por um acaso você vive num relacionamento em que, igual ela falou pra mim, que a mamãe e o papai não demonstram carinho
em que cada um vive uma vida diferente, em que cada um dorme num cômodo da casa, em que cada um faz uma coisa, eles tendem, na vida adulta, a viver esse mesmo processo. E eles vão aguentando, porque na cabeça deles, o que acontece? A minha mãe aguentou, ou meu pai aguentou, por que eu não vou aguentar? Entendeu? Ela me explicou tudo isso. Então, isso me fez repensar em muita coisa. Eu acho que elas não têm que ver eu sofrendo, não têm que ver eu aguentando as coisas. Elas não precisam passar por isso. Então, às vezes, é melhor a gente tomar algumas atitudes para melhorar a gente mesmo, do que fazer algumas coisas que a gente sabe que não tá legal pra gente, e eles veem que a gente tá sofrendo, vê que a gente tá numa fase difícil, eles não sabem o porquê ainda, mas a idade vai vir, né? E não vai resolver nada mais pra frente, vamos só acabar prejudicando eles no futuro. Que a gente, no caso, eu achava que eu estava ajudando elas, e na verdade eu estava prejudicando o tempo delas, porque a situação que elas estavam vendo, às vezes pra mim poderia ser que eu estava abrindo mão da minha vida pra ficar com elas, mas na verdade eu estava prejudicando o futuro delas. E assim, eu não tenho ideia ainda de nada do que eu vou fazer ainda, não sei, ainda não tô com a minha cabeça, fala assim que eu tô com a cabeça leve pra poder fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, eu não tô. Até entreguei todas as coisas na mão da advogada, porque eu acho que é mais fácil um advogado que tá ali cuidando dessas coisas entrar no consenso, ver todas as coisas, do que eu. Porque nós não entendemos nada de lei, nós não sabemos de nada. Eu mesmo sou leiga pra tudo. Então eu acho que é mais fácil, né? Igual agora no momento, a minha preocupação maior são as meninas. Porque eu costumo falar assim, nós adultos, qualquer lugar pra gente é o suficiente. Qualquer lugar que a gente se enfia, qualquer lugar tá bom, qualquer coisa que a gente comer tá bom. Se não tem aquilo, a gente passa com outra coisa. Criança é diferente. Não adianta a gente querer comparar nós adultos com uma criança. As necessidades de uma criança não é igual de outra. Então, cada criança tem as suas necessidades. Eu falo assim, cada família tem o seu tipo de criação. Então, a gente varia muito de família para família, de necessidade para necessidade. Então, eu não tô com cabeça, assim, sabe, para conseguir ir atrás dessas coisas. Então, achei melhor entregar na mão de uma advogada para ver, até porque, então, vocês sabem que eu não tenho renda, eu trabalho em casa. E isso, até esse trabalhar em casa, me limita de muitas coisas. Por conta, eu não consigo trabalhar, dependendo dos horários, não consigo sair para atender, não consigo fazer muita coisa por conta delas. Aonde eu vou, elas estão junto. Sempre, todos os lugares que eu vou fazer minhas entregas, elas estão junto comigo. Teve muitas vezes mesmo, que eu deixei de atender por conta que eu tenho as meninas pequenas. Então, até isso, mesmo você falando assim, mas tá em casa, às vezes é mais fácil. Não, não é. Igual teve gente que fala, às vezes apoiar numa creche, alguma coisa assim. Gente, antes de eu ter a Luna e a Dizinha, eu trabalhava numa loja, eu era vendedora e tinha a Milena. E eu falar pra vocês, a dificuldade que eu tive, eu só tinha a Milena ainda, e a dificuldade que eu tive em encontrar pessoas pra ficar dentro de casa com a minha filha, nossa, era muito difícil, porque ela estudava meio período e na parte da tarde ela estava em casa e eu queria trabalhar. Só que era muito difícil. E tirando o que você pagava, dava quase mais do que você ganhava. Então, se você for colocar ali, não compensa. Daí você sai para trabalhar, você se mata e não compensa, porque olha, igual eu agora, eu tenho 3 crianças. A Luninha vai começar a estudar agora em janeiro já. A Milena estuda também e tem a Dizinha. Então, são 3 crianças. 2 vão ficar amanhã, a parte da manhã fora, a outra vai ficar em casa e depois as 3 vão ficar na parte da tarde em casa. Daí como que você faz? A pessoa que for ficar vai pedir muito, porque são 3 crianças. Não vai pedir e falar assim, não, eu vou ficar por R$600. Ninguém faz isso. E daí você sai para trabalhar ali, a pessoa vai falar assim, eu vou ficar com elas, mas eu peço R$1.000.
Aí você sai pra trabalhar pra ganhar 1.400, 1.500 reais. E daí? O que você vai fazer com aquele dinheiro ali? Então, tipo, é uma fase difícil, sabe? Eu tô bem, tipo, bem preocupada, assim, ainda, porque eu não tenho uma renda ainda, não tenho nada fixo. Então, eu falo, é Deus que vai tomar conta de tudo. Deus que vai gerenciar minha vida, que vai me orientar, me dando sabedoria pra sempre estar tomando os melhores caminhos e as melhores decisões. Porque não é fácil, não é fácil. Eu não queria nem estar fazendo esse vídeo, mas como muita gente já tá sabendo, daí já vem me perguntar, então é melhor já expor, né, já falar a verdade. E também, pra que esconder de vocês que sempre estão acompanhando aí minha rotina, que sempre estão vendo o duro que eu dou pra dar conta dessa casa, pra dar conta das meninas, dessa correria toda que é aqui em casa. E as duas pequenas, vocês sabem que vocês acompanham, elas são agitadíssimas, elas não param, elas são bem agitadas. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Só que eu precisava expor pra vocês, porque acho que vocês já devem ter reparado que tudo tá sendo eu e as meninas mais, né? Então eu queria falar pra vocês. Gente, vocês me perdoem se eu fui repetitiva em falar algumas coisas, é que realmente eu ainda não tenho cabeça. Vocês devem até ter reparado aí que ultimamente eu tô soltando poucos vídeos, eu tô ficando... Quando a cabeça da gente tá muito cheia, sabe, que tem muita coisa, a gente fica até sem criatividade, sem produtividade, no caso, né? Daí eu não consigo produzir conteúdo pra vocês, porque eu tô com a cabeça tão bagunçada, sabe, tão revirada, que eu não consigo focar, não consigo ter ideia, não consigo fazer nada direito. O que eu tô fazendo é aquilo no automático, sabe? Eu vou levando as coisas no automático. Então, até nisso eu acho que vocês devem ter percebido que a quantidade de vídeo diminuiu bastante mesmo. Que eu era bem produtiva, assim, que eu colocava lá 2, 3 vídeos semanais. E que ultimamente eu demoro por, às vezes eu fico lá 6 dias, 7 dias, até 11 dias já fiquei, e depois que eu solto um conteúdo. Eu espero mesmo que vocês me desculpem aí, porque não é uma coisa que eu falo que eu tô fazendo porque eu não quero, é porque eu ainda não assimilei tudo ainda, sabe? Então é bem difícil. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou começar uma fase nova, vamos ter mudanças, não sei ainda, só Deus sabe, né? Mas eu queria compartilhar com vocês já, porque daí o que for acontecendo, conforme vai aliviando a cabeça, vai melhorando, né? Eu vou conseguindo voltar com a rotina dos vídeos pra vocês, tá, gente? Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final.